instituições? Como é que vocês pensam relacionado? Eu vou pegar aqui a responder, até porque tem um xará, e é tão raro o xará com o meu nome, né, que merece esse destaque, né? Então, os cachorros aqui do lado são negacionistas e eles só latem enquanto eu estou falando, né? Mas, para a gente entender a fuga de cérebros, a gente tem que entender, em primeiro lugar, como esse sistema transforma estar fora do centro, autodefinido como centro, Estados Unidos, países da Europa Ocidental, numa maldição, né? E isso é construído de algumas formas muito concretas. Então, por exemplo, para você ter carreira internacional, você deve publicar em periódicos internacionais de alto impacto, que são os periódicos autoclassificados ou classificados de alguma forma por agências desses próprios países como sendo periódicos de alto impacto, né? Esses periódicos pertencem a três, no caso da área de comunicação, né, que a gente já analisou bem, pertencem a 3 ou 4 empresas comerciais, né, nas quais o acesso ao periódico ele é pago. Chama paywall, a parede, né, uma barreira que você só supera se você pagar, né? E os periódicos são caríssimos. O acesso a cada periódico é uma coisa em torno de $30, uma coisa nesse sentido. Mas o que acontece? As universidades dos países centrais têm acesso a esses periódicos. Então, os pesquisadores dos países centrais não precisam gastar dinheiro para ter acesso a esses periódicos. Bom, então, nós não temos acesso a esses periódicos. Esses periódicos são praticamente todos em língua inglesa. E isso faz mais diferença nas ciências humanas e sociais do que nas ciências exatas e da vida, porque o texto é muito importante nas ciências sociais. E as pessoas cobram que o seu texto seja escrito com texto nativo, o que significa que a experiência de não ser nativo falante dessas línguas te transforma em um pesquisador de segunda ordem, né? Aí quando você, enfim, se você consegue ter algum esquema de ser nativo e coisa e tal, você tem que citar a literatura relevante, que é a literatura em inglês citada nos textos nos quais você não tem acesso, né? Então, é um sistema que estabelece barreiras de exclusão a priori, né? Não tem nada a ver com competência. A gente vê muitas vezes, né, pessoas dizendo porque os pesquisadores brasileiros, enfim, não são bem-sucedidos. Na área de ciências humanas, em particular, né, essas barreiras são absolutamente fatais, porque você não tem acesso. Em algum momento, né, você tinha aquele, como é que é o nome do nosso mecanismo de acesso do Cazaquistão? Sci-Hub. Sci-Hub proporcionava, mas entraram com ação contra o Sci-Hub e agora o Sci-Hub ele tem um atraso muito grande do ponto de vista do acesso. Então, isso constrói uma situação de desvantagem estrutural para o pesquisador situado fora dos grandes centros, né? Esse pesquisador, independentemente da sua capacidade analítica, do seu conhecimento, da sua inteligência, da sua leitura, ele não será considerado. Pior ainda, teorias que foram desenvolvidas fora dos grandes centros não existem para os fins da literatura de referência, né? Muitas vezes a gente vê autores apresentarem teorias novas que a gente já viu aqui antes, só que foram escritas em português. Então, isso leva... Eu acho que essa questão da fuga de cérebros é uma questão muito importante, pelo lado da fuga e pelo lado da recepção. Leva a que pesquisadores oriundos de países periféricos do sistema, que queiram se transformar em pesquisadores globais, tenham que fazer ou se não tenham, sejam quase, enfim, há uma pressão muito grande para que façam, tenham que se mudar para esses grandes centros nos quais falarão do seu país. E aí já tem essa dimensão do imperialismo, né? Por quê? Porque define-se que determinadas universidades são universidades mais importantes. Aquilo que é dito ali tem mais relevância do que outras, independente da qualidade do que esteja sendo dito,
né? E, além disso, se chamam os pesquisadores de outros países e esses pesquisadores se transformam nos pesquisadores que serão autorizados para falar do seu próprio país. Os pesquisadores que ficam no país perdem o poder de alguma forma, falar com reconhecimento mundial dos seus próprios países. Então, isso é um sistema de quê? De silenciamento. Né? Além de ser um sistema eu diria que sim, o lado da fuga de cérebros, ele é parte do problema. Né? Mas o maior problema é que a fuga de cérebros, ela determina que pesquisadores situados fora do Brasil, brasileiros ou não, sejam mais competentes do que os pesquisadores que ficaram aqui. Essa é a premissa. E o pior de tudo, né, é que a nossa sociedade muito frequentemente reproduz essa ideia como sendo uma ideia sensata. Um exemplo que eu acho que ilustra isso de uma maneira dramática e profundamente infeliz é o prestígio que os chamados brasilianistas têm. Brasilianistas são especialistas estrangeiros no Brasil, né? E cujo única aspas, superioridade sobre nós é o fato de não serem brasileiros, o que, obviamente, não faz o menor sentido. Eu queria fazer uma pergunta breve, fora do script, para Afonso e Tayane, puxando no que Afonso vinha falando, né? A gente tem falado de publicação, eu estou meio borrado, mas é minha câmera, não é minha internet, daqui a pouco eu volto. Estou fora de... Tem que enquadrar de novo, mas, enfim, dá para ouvir. A gente tem falado de publicações, enfim, mas existe outro ângulo disso que talvez seja forçado por nós mesmos aqui no Brasil, e imagino que em outros países periféricos também, que é o lance do intercâmbio, né? O doutorado sanduíche, ou passar um período lá fora é uma coisa extremamente prestigiada, e a gente chegou num ponto, sem querer criticar superficialmente, ou qualquer coisa assim,